Bom, então vamos começar do começo mesmo, né, cara? Porque quando a gente fala que as estrelas nascem, parece até uma coisa meio poética, mas na verdade é um processo físico muito bem definido. E olha só, estrela não surge do nada no meio do espaço vazio, não é assim que funciona. Galera, antes de continuarmos, só um pequeno pedido, o famoso pacote youtubístico. Se inscreve e mete aquela voadora no peito do like. Nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos nesse canal e já comenta aí de onde você está assistindo e que horas são na sua cidade. Muito bem, a matéria-prima principal das estrelas é o hidrogênio, tá bom? Essas nebulosas podem ter anos-luz de extensão, são estruturas colossais, e aí você imagina aquilo tudo meio disperso, meio espalhado, aparentemente calmo. Só que não está tão calmo assim, porque entra em cena a grande protagonista dessa história toda, a gravidade. A gravidade é o motor inicial da formação estelar, é ela que começa a bagunçar o negócio ali dentro da nebulosa. Pequenas regiões que por algum motivo ficam um pouquinho mais densas, que o resto começam a atrair mais matéria. E aí acontece aquele efeito em cadeia, né? Quanto mais matéria junta, mais gravidade aquela região tem, e quanto mais gravidade, mais matéria ela puxa. É um ciclo. Então o que acontece? O gás vai se acumulando, vai se juntando, vai sendo comprimido cada vez mais. E essa compressão não é suavezinha não, ela é intensa. A nuvem começa a colapsar sob sua própria gravidade. E quando o material cai em direção ao centro daquela região em colapso, a energia gravitacional é convertida em calor. Olha que interessante isso. A energia do colapso vira calor, ou seja, quanto mais o gás se comprime, mais ele esquenta. E aí entra uma fase muito importante, que é a fase de protoestrela. Antes de ser uma estrela de verdade, ela é uma protoestrela. Protoestrela é basicamente uma estrela em formação, tá? Nessa fase, o núcleo ainda não está realizando fusão nuclear de forma estável. Ela ainda não acendeu oficialmente. É como se estivesse ali se preparando, acumulando energia, aumentando temperatura, ficando cada vez mais densa. E olha que o processo não é rápido não, viu? Dependendo da massa da futura estrela, isso pode levar centenas de milhares a milhões de anos. Não é instantâneo. Às vezes a gente pensa que é tudo explosivo, mas na maioria dos casos é um processo longo, gradual, principalmente para estrelas menores. Estrelas pequenas podem demorar bastante tempo para se formar completamente. Já as muito massivas fazem tudo mais rápido, porque a gravidade delas é mais intensa desde o começo. Outra coisa interessante é que muitas estrelas não nascem sozinhas. É comum que várias estrelas se formem praticamente ao mesmo tempo dentro da mesma nebulosa. A gente chama isso de aglomerado estelar. Então você tem ali uma grande região da nebulosa colapsando em vários pontos diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, é quase como se fosse uma maternidade cósmica, com várias estrelas surgindo juntas. E enquanto a protoestrela vai se formando, muitas vezes surge ao redor dela um disco de gás e poeira. Isso acontece porque o material que está caindo não cai todo perfeitamente reto para o centro. Existe rotação envolvida. E quando você tem rotação, você começa a formar um disco ao redor do objeto central. E olha que legal, é justamente nesses discos que podem surgir planetas, luas, asteroides, cometas. Então, quando a estrela está nascendo, pode estar começando ali também a história de um sistema planetário inteiro. Mas para a estrela nascer de verdade, tem um ponto crucial. A temperatura no núcleo precisa ficar extremamente alta, estamos falando de milhões de graus, porque é só nessa temperatura absurda que a fusão nuclear pode começar. E o que é a fusão nuclear? É o processo em que núcleos atômicos leves, principalmente hidrogênio, se juntam para formar núcleos mais pesados, como o hélio, e nesse processo é liberada uma quantidade gigantesca de energia. Então, quando o núcleo da protoestrela finalmente atinge essa temperatura crítica, a fusão do hidrogênio começa de forma estável. Aí sim, ela se torna oficialmente uma estrela, porque agora existe uma fonte de energia interna contínua, e essa energia faz pressão para fora, e isso é fundamental, porque até então a gravidade estava ganhando o jogo, comprimindo tudo para dentro. Mas agora, a energia liberada pela fusão cria uma pressão que empurra para fora, e aí acontece um equilíbrio. De um lado, a gravidade tentando esmagar a estrela.
Do outro lado, a pressão da fusão nuclear tentando expandi-la. Quando essas duas forças se equilibram, a estrela entra numa fase estável chamada sequência principal. Essa é a fase mais longa da vida de uma estrela. É onde ela passa a maior parte da sua existência. Durante essa fase, o principal processo é a transformação de hidrogênio em hélio no núcleo. É isso que mantém a estrela brilhando. E aqui entra um ponto importantíssimo: a massa. A massa define praticamente tudo na vida de uma estrela. Define o brilho, a temperatura, a cor, o tempo de vida e até o modo como ela vai morrer lá na frente. Mas aqui, nesse momento do nascimento e da vida inicial, a massa já está determinando o ritmo de tudo. Estrelas mais massivas têm maior pressão no núcleo. Isso faz com que a fusão aconteça de forma mais intensa. Elas brilham muito mais, são mais quentes, geralmente azuladas ou brancas, mas consomem o combustível muito mais rápido. É meio contraintuitivo, né? Você pensa, tem mais combustível, então vai durar mais. Mas não, elas queimam tão rápido que vivem menos tempo. Já estrelas menores têm fusão mais lenta. Brilham menos, são mais frias, muitas vezes avermelhadas, mas vivem por períodos imensos, podendo chegar a dezenas ou até centenas de bilhões de anos. Isso é maior do que a idade atual do universo, que é de cerca de 8 bilhões de anos. Ou seja, existem estrelas pequenas que ainda nem chegaram perto de morrer desde que o universo começou. Né? A cor da estrela, inclusive, é um indicativo direto da temperatura da superfície. Azuladas são mais quentes, brancas também são muito quentes, amareladas, como o nosso Sol, tem temperatura intermediária, avermelhadas são mais frias. E o Sol, olha só, é considerado uma estrela amarela de porte médio. Não é gigante, não é supergigante, está ali na média cósmica. E pensar que tudo isso começou numa nuvem fria de hidrogênio espalhada pelo espaço. É complicado isso aí quando você para refletir. Uma região aparentemente tranquila, cheia de gás e poeira, começa a colapsar por causa da gravidade. O material se comprime, esquenta, vira uma protoestrela, depois o núcleo atinge milhões de graus, a fusão nuclear começa, a pressão se equilibra com a gravidade e nasce uma estrela estável na sequência principal. E não é só um evento isolado. O universo está em constante renovação estelar. Enquanto algumas estrelas estão na sequência principal, outras estão nascendo em nebulosas espalhadas pelas galáxias. É um processo contínuo. A matéria-prima é quase sempre a mesma: hidrogênio, um pouco de hélio e pequenas quantidades de elementos mais pesados. Então, quando você olha para o céu à noite e vê aquelas estrelas brilhando, é bom lembrar que cada uma delas passou por esse processo longo, gradual, intenso. Começou numa nebulosa, passou por colapso gravitacional, virou protoestrela, acendeu a fusão nuclear e entrou na sequência principal. É um ciclo de transformação guiado principalmente pela gravidade e pela física nuclear. E tudo isso acontecendo em escalas de tempo e energia que são difíceis até de imaginar. Né, cara? Quando você entende como uma estrela nasce, você começa a olhar para o céu com outros olhos. Bom, agora a gente entra numa parte que é pesada, né, cara? Que é quando a estrela começa a caminhar para o final da vida dela. E aqui tem um detalhe fundamental: não existe uma única forma de morrer no universo. O destino da estrela depende basicamente da massa que ela tinha desde o começo. É a massa que manda no roteiro final. E isso muda tudo. Vamos começar com estrelas de baixa e média massa, como é o caso do nosso Sol. Chega um momento em que o combustível principal do núcleo, o hidrogênio, vai ficando escasso e quando ele acaba naquela região central, o equilíbrio interno começa a se alterar. A gravidade, que nunca tira férias, volta a ganhar força no núcleo, ela começa a comprimir aquela região central com mais intensidade. Só que, ao mesmo tempo, as camadas externas da estrela reagem de uma forma curiosa. Enquanto o núcleo se contrai, as regiões mais externas se expandem de maneira impressionante. A estrela cresce muito de tamanho, muito mesmo. Ela entra na fase de gigante vermelha e olha só, ela não fica vermelha porque está pegando fogo, não é isso. Ela fica avermelhada porque a superfície esfria à medida que se expande. Quanto maior o tamanho, mais espalhada fica a energia na superfície. E isso diminui a temperatura superficial. Nesse estágio, a estrutura interna vira quase um sistema de camadas. O núcleo, agora comprimido e mais quente, pode começar a fundir hélio,
formando elementos como carbono e oxigênio. Isso só acontece porque a compressão elevou ainda mais a temperatura interna. É como se a estrela estivesse tentando se manter ativa mudando o tipo de combustível. Mas esse processo não dura para sempre. À medida que essas reações avançam, as camadas externas ficam cada vez mais instáveis. E chega um ponto em que a estrela começa a perder essas camadas para o espaço. Elas são literalmente ejetadas, formando uma estrutura bonita e complexa ao redor do núcleo remanescente. Essa estrutura recebe o nome de nebulosa planetária. Apesar do nome, não tem nada a ver com planetas, é só uma herança histórica de quando os astrônomos antigos observavam essas formas arredondadas no telescópio e achavam parecidas com discos planetários. O que sobra, depois que essas camadas externas são expelidas, é o núcleo da estrela. E esse núcleo se transforma em uma anã branca. A anã branca é um objeto extremamente denso. Para você ter uma ideia, ela pode ter uma massa parecida com a do Sol, mas comprimida num volume semelhante ao da Terra. Isso significa que a densidade é absurda, é matéria num estado extremo. E aqui tem um ponto importante: a anã branca já não realiza fusão nuclear significativa. Ela não está mais produzindo energia por reações internas. O brilho que ela emite é apenas o calor residual acumulado ao longo de bilhões de anos. É como uma brasa que vai esfriando lentamente. E esse resfriamento pode levar um tempo gigantesco, bilhões e bilhões de anos. Ela não apaga, de repente, é um processo gradual. No caso do Sol, por exemplo, esse é o destino provável. Ele não tem massa suficiente para gerar uma explosão colossal no fim da vida. Ele vai passar pela fase de gigante vermelha, expulsar suas camadas externas e terminar como uma anã branca silenciosa, esfriando devagar no espaço. É um fim relativamente tranquilo, se a gente puder chamar assim. Agora, quando a gente fala de estrelas muito massivas, aí o cenário muda completamente. É outro nível de intensidade. Essas estrelas conseguem fundir elementos cada vez mais pesados no núcleo ao longo da vida. Depois do hidrogênio e do hélio, elas avançam para carbono, oxigênio, neônio, silício, até chegar num ponto crítico, o ferro. E o ferro é um problema, porque fundir ferro não libera energia da mesma forma que os elementos anteriores. Em vez de sustentar a estrela, a fusão do ferro consome energia. Então, quando o núcleo da estrela se enche de ferro, ele perde a capacidade de se sustentar pela pressão gerada pelas reações nucleares. Aí a gravidade assume o controle total. O núcleo colapsa de maneira extremamente rápida. Estamos falando de um colapso que pode acontecer em frações de segundo. É uma implosão violenta. As camadas externas que estavam ali acima do núcleo caem para dentro e depois são arremessadas para fora numa explosão gigantesca chamada supernova. E cara, supernova é uma das coisas mais energéticas do universo. Durante um curto período, uma única estrela pode brilhar mais do que uma galáxia inteira. É energia numa escala que é difícil até de colocar em palavras. A explosão libera uma onda de choque que se espalha pelo espaço, carregando elementos pesados formados ao longo da vida da estrela. É justamente nessas explosões que muitos dos elementos fundamentais para planetas rochosos e para a vida são espalhados pelo cosmos. Ferro, cálcio, silício, carbono, oxigênio, tudo isso é distribuído pelo espaço e pode, no futuro, participar da formação de novas estrelas, novos planetas e, quem sabe, novas formas de vida. Ou seja, existe uma reciclagem cósmica acontecendo o tempo todo. Depois da supernova, o que sobra depende novamente da massa do núcleo remanescente. Se a massa for suficientemente alta, mas não extrema demais, o núcleo pode se transformar em uma estrela de nêutrons. E aqui a densidade atinge um nível quase absurdo. Prótons e elétrons se combinam formando nêutrons em grande quantidade, e o objeto resultante é incrivelmente compacto. Uma pequena porção de matéria de uma estrela de nêutrons teria uma massa gigantesca comparada com qualquer material comum da Terra. Agora, se a massa for ainda maior, o colapso não para por aí. Ele continua até formar um buraco negro, uma região onde a gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar. Não é uma explosão eterna, não é um aspirador cósmico puxando tudo automaticamente,
mas é uma curvatura extrema do espaço-tempo. A partir de um certo limite, nada que ultrapasse aquela fronteira consegue voltar. E olha que interessante, enquanto algumas estrelas terminam suas vidas de maneira relativamente calma, como as que viram anãs brancas, outras têm finais violentos e explosivos. Mas em todos os casos, o material que foi processado no interior dessas estrelas não se perde. Ele volta para o meio interestelar. Ele enriquece novas nuvens de gás. Ele participa de novos ciclos de formação estelar. Então, quando a gente fala que o universo está em constante renovação estelar, não é força de expressão, é literal. Enquanto algumas estrelas estão entrando nas fases finais, outras estão surgindo em nebulosas distantes. A morte de uma estrela pode significar a matéria-prima para outra geração. E tem um detalhe que é quase poético, mas totalmente físico. Os elementos químicos que compõem o nosso corpo foram forjados em estrelas. O carbono que está nas nossas células, o cálcio dos nossos ossos, o ferro do nosso sangue, tudo isso foi produzido em reações nucleares no interior de estrelas antigas ou durante explosões de supernovas. Ou seja, de certa forma, nós somos resultado direto desse ciclo estelar. A morte das estrelas não é simplesmente um fim, é transformação, é redistribuição de matéria e energia, é uma etapa de um processo muito maior e tudo isso guiado novamente pela massa inicial da estrela. A massa define se o final será mais calmo, como uma anã branca esfriando devagar, ou se será explosivo, com supernova, estrela de nêutrons ou até buraco negro. É complicado isso aí quando a gente tenta imaginar as escalas envolvidas. Milhões de anos para algumas, bilhões para outras, explosões que superam galáxias inteiras em brilho. Objetos tão densos que desafiam nossa intuição. Mas no fundo é a física atuando de maneira consistente. Gravidade, pressão, reações nucleares, equilíbrio e colapso. E assim o universo segue num ciclo contínuo de nascimento, evolução e transformação estelar, onde cada final carrega em si a semente de um novo começo. Pensa comigo, né, cara? A gente já entendeu como a estrela nasce, já entendeu como ela pode morrer dependendo da massa. Mas agora vamos olhar para o ciclo como um todo, como se a gente estivesse vendo o universo funcionando em câmera acelerada por bilhões de anos. Porque quando você amplia a visão, você percebe que não é só uma estrela isolada vivendo e morrendo, é um sistema inteiro de renovação cósmica acontecendo o tempo todo. O espaço entre as estrelas, que muita gente imagina como vazio absoluto, na verdade é preenchido por gás e poeira em quantidades pequenas, mas espalhadas por distâncias gigantescas. Esse meio interestelar é constantemente enriquecido por material que foi expelido por estrelas em fases finais. Não é algo estático, é dinâmico. É como se o universo estivesse respirando matéria o tempo inteiro. Quando uma estrela libera suas camadas externas ou quando ocorre uma explosão extremamente energética, o que está acontecendo ali é uma redistribuição de elementos químicos. Elementos que foram produzidos ao longo de milhões ou bilhões de anos estão sendo jogados de volta no ambiente galáctico. Esse material não desaparece, ele se mistura ao gás que já estava ali. Com o passar do tempo, regiões desse meio interestelar podem começar a se tornar mais densas novamente. Não é imediato, não é simples, mas é inevitável em muitos casos. Pequenas perturbações gravitacionais, ondas de choque vindas de eventos energéticos, interações entre nuvens de gás. Tudo isso pode desencadear novos colapsos. E aí, olha só, começa outro ciclo. O universo não é um lugar onde as coisas simplesmente acabam, ele reaproveita, ele recicla. O material que um dia fez parte de uma estrela pode, bilhões de anos depois, fazer parte de outra. E talvez, nessa nova geração, já exista uma quantidade maior de elementos mais pesados do que havia na geração anterior. Isso é importante porque as primeiras estrelas do universo eram compostas quase exclusivamente de hidrogênio e hélio. Elementos mais complexos foram sendo fabricados com o tempo, ou seja, existe uma evolução química acontecendo em escala cósmica. As primeiras gerações de estrelas prepararam o terreno para as próximas. Cada ciclo estelar aumenta a diversidade de elementos disponíveis no meio interestelar, e isso muda completamente o tipo de estrutura
que pode surgir depois. Quando você pensa na formação de planetas rochosos, por exemplo, você precisa de elementos como silício, ferro, magnésio. Esses elementos não estavam disponíveis em abundância logo após o início do universo. Eles precisaram ser produzidos dentro de estrelas e espalhados depois. Então, de certa forma, a existência de planetas sólidos dependeu de gerações anteriores de estrelas que já tinham vivido e morrido. Isso significa que sistemas planetários mais complexos só puderam surgir depois de um certo tempo na história do cosmos. Não foi algo imediato. Foi preciso que o universo amadurecesse quimicamente. Olha que interessante isso. Existe uma linha do tempo onde as condições para a formação de mundos como o nosso só apareceram depois de muitos ciclos estelares. E aí entra um ponto que é fascinante quando a gente pensa na nossa própria origem. A Terra, o Sol e os outros planetas do Sistema Solar se formaram a partir de uma nuvem que já estava enriquecida por material de estrelas anteriores. Ou seja, antes do Sol existir, já houve estrelas que viveram, produziram elementos pesados e devolveram isso ao espaço. Então, quando a gente olha para o céu e vê estrelas morrendo ou nascendo em outras galáxias, aquilo não é apenas um espetáculo distante. É o mesmo tipo de processo que, em algum momento, permitiu que o nosso próprio sistema existisse. É um padrão universal. E o mais interessante é que esse processo não para. Galáxias inteiras passam por períodos mais ativos de formação estelar e períodos mais calmos. Existem regiões onde a taxa de nascimento de estrelas é intensa, verdadeiras fábricas estelares. Em outras regiões, a atividade é mais tranquila, mas o ciclo continua. Com o passar de bilhões de anos, a quantidade de gás disponível para formar novas estrelas pode diminuir em certas galáxias. Parte do material já foi incorporado em estrelas existentes. Parte foi expelido para fora da galáxia. Ainda assim, enquanto houver gás suficiente e condições adequadas, novas estrelas podem surgir. É quase como um ecossistema cósmico, né? Você tem nascimento, evolução, transformação e reaproveitamento. Só que em escalas absurdamente maiores do que qualquer coisa que a gente experimenta aqui na Terra. E tudo isso obedecendo leis físicas simples, em essência, mas aplicadas a quantidades gigantescas de matéria e energia. Quando a gente pensa no tempo de vida das estrelas pequenas, que pode ultrapassar dezenas ou centenas de bilhões de anos, percebe que o universo ainda tem muito caminho pela frente em termos de atividade estelar. Muitas dessas estrelas ainda estão no começo da jornada. Elas vão continuar brilhando muito depois que estrelas maiores já tiverem desaparecido. Por outro lado, estrelas muito massivas vivem rápido e morrem cedo. Elas desempenham um papel crucial na transformação química das galáxias, justamente porque devolvem material processado de maneira intensa e rápida. São como aceleradoras de enriquecimento cósmico. Mesmo vivendo pouco em termos astronômicos, deixam um impacto enorme. Então, o ciclo de vida das estrelas não é apenas uma sequência isolada de eventos. Ele é o mecanismo principal pelo qual o universo constrói complexidade. Sem essas etapas de formação, fusão, transformação e redistribuição, não existiriam os elementos necessários para estruturas mais elaboradas. E é curioso perceber que, apesar de toda essa grandiosidade, o processo não é caótico no sentido de ser aleatório demais. Existe uma lógica. A massa determina o comportamento, a física nuclear define os limites das reações possíveis. A gravidade conduz os movimentos em grande escala. É um equilíbrio constante entre forças que se atraem e energias que tentam se expandir. Quando você junta tudo isso, você começa a enxergar o universo não como um cenário estático cheio de pontos luminosos, mas como um sistema em fluxo contínuo. Estrelas não são eternas, elas são fases temporárias da matéria. A matéria se organiza, brilha por um tempo e depois se reorganiza de outra forma. E se a gente esticar ainda mais essa visão para o futuro distante, dá para imaginar que, à medida que o gás disponível for sendo consumido e menos estrelas novas se formarem, o brilho médio das galáxias pode diminuir, mas isso é uma história para escalas de tempo que ultrapassam de longe qualquer referência humana. O que importa aqui é entender que o ciclo estelar é o motor da transformação cósmica, ele conecta passado, presente e futuro do universo. Ele explica de onde vieram
os elementos que permitem a existência de planetas sólidos. Ele mostra que morte e nascimento não são eventos isolados, mas partes complementares de um mesmo processo. E quando você olha para o céu noturno, aquilo que parece fixo e imutável, na verdade, está em constante mudança. Algumas estrelas que vemos já nem existem mais. A luz delas está apenas viajando até nós. Outras estão começando agora sua jornada. O universo está sempre se reorganizando. No fim das contas, o ciclo das estrelas é uma história de continuidade. Não existe um ponto final absoluto, existe transformação. A matéria que hoje está dispersa pode amanhã fazer parte de uma nova estrela. A energia liberada em eventos antigos pode ter influenciado regiões distantes. Tudo está interligado em escalas gigantescas. E é isso que torna esse tema tão impressionante. Não é só sobre bolas de gás brilhando no espaço. É sobre a dinâmica que constrói estruturas, que molda galáxias e que, em última análise, cria as condições para que a gente esteja aqui refletindo sobre tudo isso. É um ciclo que começou há bilhões de anos e que continua acontecendo agora enquanto a gente conversa sobre ele. Então, no fim das contas, né, cara, estrela nasce do gás, vive equilibrando forças absurdas e morre transformando o universo. Nada se perde, tudo se reorganiza. A matéria que foi estrela um dia pode virar planeta, pode virar vida. É um ciclo cósmico contínuo, grandioso e, ao mesmo tempo, profundamente conectado com a gente. Olha só, cara, quando a gente fala do nascimento das estrelas, a primeira coisa que precisa entrar na nossa cabeça é que nada começa brilhando. Não tem luz, não tem aquele espetáculo que a gente vê no céu. O que existe no começo são regiões frias e densas do espaço. Regiões meio escuras mesmo, feitas basicamente de gás e poeira interestelar. E aí você pode pensar, mas como assim fria? Espaço não é sempre frio? É, mas essas regiões são ainda mais frias e principalmente mais densas do que o restante ao redor. É ali que tudo começa, né? Essas nuvens gigantes são compostas principalmente por hidrogênio, e isso não é detalhe pequeno, não. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. É como se fosse o tijolo básico da construção cósmica. Se a gente olhar para a composição do universo logo depois do Big Bang, o que dominava era hidrogênio, um pouco de hélio e traços mínimos de outras coisas. Então, quando a gente fala que o principal ingrediente de uma estrela é o hidrogênio, a gente está falando do combustível inicial, da matéria-prima que vai alimentar todo o processo que vem depois. Agora vem a parte interessante. Essa nuvem de gás e poeira pode ficar ali durante milhões de anos sem acontecer muita coisa. Só que o universo não é estático, né? Sempre tem algum evento, alguma perturbação, uma onda de choque causada pela explosão de uma estrela próxima, uma colisão de nuvens, alguma instabilidade gravitacional. E aí, olha que legal, a gravidade começa a agir de forma mais intensa naquela região. A própria massa da nuvem começa a puxar tudo para dentro. É como se cada pedacinho de gás estivesse atraindo todos os outros pedacinhos. E aí o que acontece? A gravidade faz a nuvem começar a encolher. Devagar no começo, mas ela começa, e quanto mais ela encolhe, mais a densidade aumenta, e quanto maior a densidade, maior a força gravitacional. Ou seja, é um efeito em cadeia. A nuvem vai ficando cada vez mais compacta, mais concentrada. E no meio desse processo, o material começa a se acumular numa parte central. É como se o universo estivesse formando um núcleo ali no meio daquela bagunça toda. Esse centro em formação recebe o nome de protoestrela. E isso é muito importante entender, né, cara? Protoestrela não é ainda uma estrela de verdade, no sentido completo da palavra. Ela é uma estrela jovem, ainda em processo de nascimento. Ela já tem massa concentrada, já está esquentando, mas ainda não iniciou aquilo que define uma estrela plenamente. A fusão nuclear estável no núcleo. Conforme a gravidade continua comprimindo o material, a pressão no interior dessa protoestrela aumenta de forma absurda. E aqui a gente precisa imaginar algo que é até difícil de visualizar. Não é uma compressão leve, não é uma coisa suave. É matéria sendo espremida por toneladas e toneladas de massa acima dela. A temperatura no núcleo começa a subir muito, muito mesmo. Milhares, depois milhões de graus. É complicado isso aí porque são condições que a gente não consegue reproduzir facilmente aqui na Terra.
E por que que a temperatura sobe? Porque quando você comprime um gás, ele esquenta. Isso é física básica, né? Só que aqui estamos falando de uma escala cósmica. A gravidade está transformando energia potencial gravitacional em energia térmica. A protoestrela vai ficando cada vez mais quente no centro. E enquanto isso, as camadas externas ainda estão caindo em direção ao núcleo. É um processo dinâmico, cheio de turbulências, discos de acreção se formando ao redor, material girando. Muito bem, chega um momento crítico. A temperatura no núcleo atinge valores tão altos que os átomos de hidrogênio começam a se mover com velocidade suficiente para vencer a repulsão elétrica entre eles, porque olha só, prótons se repelem, eles têm carga positiva, então não é fácil juntar dois prótons. Mas quando a temperatura está altíssima e a pressão é gigantesca, acontece algo extraordinário. Eles conseguem se aproximar o suficiente para que a força nuclear forte entre em ação. E aí começa a fusão nuclear. Hidrogênio se transformando em hélio e, nesse processo, uma pequena quantidade de massa é convertida em energia, de acordo com aquela famosa equação E igual a mc ao quadrado. Ou seja, uma fração minúscula de massa gera uma quantidade gigantesca de energia. É aqui que a estrela realmente nasce. É aqui que ela passa a existir plenamente como estrela. Quando a fusão começa de maneira sustentada no núcleo, a estrela atinge um novo tipo de equilíbrio. Antes disso, a gravidade estava dominando, puxando tudo para dentro sem resistência suficiente. Mas agora surge uma força contrária, a pressão da energia liberada pela fusão nuclear. Essa energia gera radiação, gera pressão interna que empurra as camadas da estrela para fora. Então vira um cabo de guerra cósmico, de um lado a gravidade puxando para dentro, do outro a energia empurrando para fora. Esse equilíbrio é o que mantém a estrela estável por longos períodos, bilhões de anos, dependendo da massa. E aqui entra um detalhe muito importante. Nem todas as estrelas são iguais. A massa inicial da nuvem, que colapsa, vai determinar praticamente toda a vida da estrela. Estrelas mais massivas têm mais gravidade, comprimem mais o núcleo, atingem temperaturas maiores e queimam combustível muito mais rápido. Já estrelas menores são mais econômicas, fazem a fusão de forma mais lenta e conseguem viver por muito mais tempo. Mas ainda falando desse estágio inicial, é importante entender que a energia produzida no núcleo não sai imediatamente para o espaço. Ela não faz um caminho direto. Pelo contrário, ela pode levar milhares até milhões de anos para atravessar as camadas internas da estrela. Ela vai sendo absorvida e remitida inúmeras vezes, como se estivesse fazendo um caminho em zigue-zague até finalmente chegar à superfície e ser liberada como luz e calor. É essa luz que a gente vê quando olha para o céu. É esse calor que, no caso do Sol, permite a existência da vida na Terra. Então olha que coisa impressionante, né? Um processo que começou numa nuvem fria e escura de gás e poeira acaba gerando uma esfera brilhante capaz de iluminar sistemas planetários inteiros. E tudo isso só acontece por causa da gravidade. A gravidade é a grande arquiteta dessa história. Sem ela, o gás ficaria disperso pelo espaço, sem nunca se concentrar o suficiente para iniciar a fusão. É ela que transforma a nuvem fria numa protoestrela quente. É ela que cria as condições extremas necessárias para que o hidrogênio comece a se fundir. Se a gente parar para pensar, cada estrela que existe hoje passou por esse processo. Cada ponto brilhante no céu foi um dia uma região fria e densa de gás e poeira. Foi um dia uma protoestrela em formação, lutando para atingir a temperatura crítica. E quando finalmente conseguiu iniciar a fusão nuclear, passou a fazer parte da imensa população estelar do universo. Então, o nascimento e a vida inicial das estrelas são, no fundo, a história da gravidade organizando o caos, pegando matéria espalhada e transformando em estrutura, transformando hidrogênio em luz. É um processo longo, complexo, cheio de detalhes físicos profundos, mas ao mesmo tempo elegante. A gravidade começa o trabalho, a fusão mantém o brilho, e o equilíbrio entre essas forças define a estabilidade da estrela. E quando a gente olha para o Sol, por exemplo, a gente está vendo esse equilíbrio acontecendo em tempo real.
Ele está lá, convertendo hidrogênio em hélio no núcleo, mantendo esse cabo de guerra perfeitamente ajustado. Nem colapsa, nem explode, fica estável. Mas tudo isso começou lá atrás, numa nuvem fria e silenciosa do espaço, onde a gravidade decidiu que era hora de criar mais uma estrela, né, cara? Agora, olha só, chega um momento na vida da estrela em que aquele equilíbrio bonito, aquela estabilidade entre a gravidade puxando para dentro e a energia empurrando para fora começa a mudar. Não é de uma hora para outra, não é um estalo, mas é um processo inevitável. O combustível principal do núcleo vai ficando cada vez mais escasso. O hidrogênio que sustentou a estrela por milhões ou bilhões de anos começa a acabar na região central. E aí, cara, a estrutura inteira da estrela sente isso. Quando o hidrogênio do núcleo termina, a fusão naquela região diminui drasticamente. Sem a mesma produção de energia, a pressão interna já não é suficiente para segurar a gravidade do mesmo jeito. Então, o que acontece? O núcleo começa a encolher. E quando ele encolhe, ele aquece ainda mais. É como se a gravidade resolvesse apertar o coração da estrela outra vez. Só que, ao mesmo tempo, as camadas externas reagem de uma forma curiosa. Enquanto o núcleo se contrai, as regiões ao redor podem começar a expandir. A estrela incha, ela cresce de tamanho, às vezes centenas de vezes em relação ao que era antes. E nesse estágio, muitas estrelas entram na fase de gigante vermelha. Ficam maiores, mais frias na superfície e com aquela coloração mais avermelhada característica. É uma transformação impressionante. No caso de estrelas parecidas com o Sol, essa expansão não significa uma explosão catastrófica imediata. É uma fase de transição. O núcleo, agora mais quente e mais comprimido, pode iniciar a fusão de hélio em elementos mais pesados, como carbono e oxigênio. Mas isso também tem limite, né? Não é um processo infinito. Existe um ponto em que a estrela não consegue mais extrair energia suficiente das reações nucleares para sustentar suas camadas externas. E aí começa a parte final dessa jornada para estrelas de massa média. As camadas externas ficam instáveis, pulsam, se expandem, se desprendem aos poucos. A estrela literalmente começa a perder suas partes externas para o espaço. Esse material é lançado ao redor do núcleo, formando uma espécie de casca brilhante de gás. Quando a gente observa isso com telescópios, vê estruturas belíssimas, coloridas, quase como flores cósmicas. São as chamadas nebulosas planetárias, embora não tenham nada a ver com planetas. No centro dessa nuvem que se expande fica o núcleo remanescente. E esse núcleo é algo extremamente denso. Ele não realiza mais fusão nuclear ativa. Ele já não produz energia nova. O que ele faz é liberar lentamente o calor que acumulou ao longo de sua vida. Esse objeto recebe o nome de anã branca, pequeno em tamanho, mais ou menos comparável ao da Terra, mas com uma massa próxima do Sol. É matéria comprimida num estado impressionante. Agora, olha que interessante, ó. Essa anã branca é sustentada não por fusão, mas por um princípio quântico chamado pressão de degenerescência dos elétrons. É complicado isso aí, mas basicamente significa que as partículas não podem ser comprimidas indefinidamente sem reagir. É como se a própria estrutura quântica da matéria impedisse um colapso maior. Então a gravidade tenta puxar para dentro, mas encontra um limite físico imposto pela natureza da matéria. Com o tempo, essa anã branca vai esfriando, muito lentamente. Pode levar bilhões e bilhões de anos para perder todo o seu calor residual. Não há explosão final, não há grande espetáculo. É um fim mais silencioso, mais gradual, mas mesmo nesse fim tranquilo, a estrela já cumpriu um papel fundamental. O material que ela lançou ao espaço carrega elementos formados ao longo de sua vida. Carbono, oxigênio e outros átomos que podem, no futuro, participar da formação de novos sistemas. Agora, se a gente muda o cenário e fala de estrelas muito mais massivas, a história ganha outro ritmo, porque quanto maior a massa, maior a gravidade atuando no núcleo. E isso permite que a estrela atinja temperaturas ainda mais extremas em suas fases avançadas. Essas estrelas não param no hélio, elas continuam fundindo elementos cada vez mais pesados em camadas sucessivas, quase como uma cebola cósmica, com diferentes reações acontecendo em diferentes regiões internas. Em estágios avançados, essas estrelas conseguem produzir elementos como silício, enxofre e, eventualmente, ferro no núcleo.
E aqui está um ponto crucial. A fusão de ferro não libera energia como as anteriores. Pelo contrário, ela consome energia. Então, quando o núcleo da estrela se enche de ferro, ele chega a um beco sem saída energética. Não há mais reação nuclear capaz de sustentar a pressão necessária para equilibrar a gravidade. O resultado é dramático. O núcleo colapsa em questão de segundos. A matéria despenca para dentro com uma violência absurda. A compressão é tão intensa que prótons e elétrons podem se combinar formando nêutrons. É um esmagamento cósmico e, quando esse colapso atinge um limite crítico, ocorre uma das explosões mais poderosas do universo, a supernova. A supernova não é só um clarão bonito no céu. É um evento que pode brilhar mais que uma galáxia inteira por um curto período. A energia liberada é gigantesca. As camadas externas da estrela são lançadas ao espaço a velocidades impressionantes. E nesse processo, elementos ainda mais pesados que o ferro podem ser criados. Ouro, urânio, muitos dos elementos raros que conhecemos têm origem nesses momentos extremos. Depois que a explosão acontece, o que sobra depende novamente da massa. Se o núcleo remanescente tiver uma massa dentro de certo limite, ele se estabiliza como uma estrela de nêutrons, um objeto incrivelmente compacto. Imagine uma massa maior que a do Sol comprimida em uma esfera de poucos quilômetros de diâmetro. A densidade é tão alta que uma colher de chá desse material teria uma massa de bilhões de toneladas. Mas se a massa for ainda maior, nem mesmo a pressão de degenerescência dos nêutrons consegue segurar a gravidade. E aí não tem jeito. O colapso continua até formar um buraco negro. Um ponto onde a gravidade é tão intensa que nada nem a luz consegue escapar. É o triunfo absoluto da gravidade. E perceba uma coisa fundamental, né, cara? Em todos esses caminhos, anã branca, estrela de nêutrons ou buraco negro, o papel da gravidade é central. Ela conduz a estrela durante toda a sua existência e, no final, determina como será o desfecho. Não é algo aleatório. É uma consequência direta da massa e das leis físicas que regem o universo. Além disso, cada uma dessas mortes estelares contribui para o ambiente ao redor. A matéria ejetada nas fases finais enriquece o meio interestelar com novos elementos. Esse material pode se misturar a outras nuvens de gás e, no futuro, participar da formação de novas estrelas, novos planetas, talvez até novas formas de vida. É um ciclo contínuo. Então, quando a gente fala do fim das estrelas, não está falando apenas de destruição, está falando de transformação. A morte de uma estrela pode ser o ponto de partida para outra história cósmica. É como se o universo reciclasse matéria o tempo todo, usando a gravidade como motor principal desse processo. E tudo isso acontece em escalas de tempo que ultrapassam completamente a experiência humana. Bilhões de anos de evolução, mudanças estruturais lentas seguidas por eventos explosivos que duram segundos. É um contraste impressionante, mas, no fim das contas, é a mesma física atuando desde o início até o último suspiro estelar. A gravidade conduz, a matéria reage e o universo segue se transformando. No fim das contas, né, cara, tudo gira em torno da gravidade organizando o caos. Ela faz nascer, sustenta e também encerra as estrelas. E, nesse ciclo cósmico, a matéria se transforma, se espalha e recomeça. Ou seja, entender as estrelas é entender a nossa própria origem no universo. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. É como se fosse o tijolo básico da construção cósmica. Se a gente olhar para a composição do universo logo depois do Big Bang, o que dominava era hidrogênio, um pouco de hélio e traços mínimos de outras coisas. Então, quando a gente fala que o principal ingrediente de uma estrela é o hidrogênio, a gente está falando do combustível inicial da matéria-prima que vai alimentar todo o processo que vem depois. Agora vem a parte interessante. Essa nuvem de gás e poeira pode ficar ali durante milhões de anos sem acontecer muita coisa. Só que o universo não é estático, né? Sempre tem algum evento, alguma perturbação, uma onda de choque causada pela explosão de uma estrela próxima, uma colisão de nuvens, alguma instabilidade gravitacional. E aí, olha que legal, a gravidade começa a agir de forma mais intensa naquela região.
a própria massa da nuvem começa a puxar tudo para dentro. É como se cada pedacinho de gás estivesse atraindo todos os outros pedacinhos. E aí o que acontece? A gravidade faz a nuvem começar a encolher, devagar no começo, mas ela começa, e quanto mais ela encolhe, mais a densidade aumenta, e quanto maior a densidade, maior a força gravitacional. Ou seja, é um efeito em cadeia. A nuvem vai ficando cada vez mais compacta, mais concentrada. E no meio desse processo, o material começa a se acumular numa parte central. É como se o universo estivesse formando um núcleo ali no meio daquela bagunça toda. Esse centro em formação recebe o nome de protoestrela. E isso é muito importante entender, né, cara? Protoestrela não é ainda uma estrela de verdade, no sentido completo da palavra. Ela é uma estrela jovem, ainda em processo de nascimento. Ela já tem massa concentrada, já está esquentando, mas ainda não iniciou aquilo que define uma estrela plenamente. A fusão nuclear estável no núcleo. Conforme a gravidade continua comprimindo o material, a pressão no interior dessa protoestrela aumenta de forma absurda. E aqui a gente precisa imaginar algo que é até difícil de visualizar. Não é uma compressão leve, não é uma coisa suave. É matéria sendo espremida por toneladas e toneladas de massa acima dela. A temperatura no núcleo começa a subir muito, muito mesmo. Milhares, depois milhões de graus. É complicado isso aí porque são condições que a gente não consegue reproduzir facilmente aqui na Terra. E por que a temperatura sobe? Porque quando você comprime um gás, ele esquenta. Isso é física básica, né? Só que aqui estamos falando de uma escala cósmica. A gravidade está transformando energia potencial gravitacional em energia térmica. A protoestrela vai ficando cada vez mais quente no centro. E enquanto isso, as camadas externas ainda estão caindo em direção ao núcleo. É um processo dinâmico, cheio de turbulências, discos de acreção se formando ao redor, material girando. Muito bem, chega um momento crítico. A temperatura no núcleo atinge valores tão altos que os átomos de hidrogênio começam a se mover com velocidade suficiente para vencer a repulsão elétrica entre eles, porque olha só, prótons se repelem, eles têm carga positiva, então não é fácil juntar dois prótons. Mas quando a temperatura está altíssima e a pressão é gigantesca, acontece algo extraordinário. Eles conseguem se aproximar o suficiente para que a força nuclear forte entre em ação. E aí começa a fusão nuclear. Hidrogênio se transformando em hélio e, nesse processo, uma pequena quantidade de massa é convertida em energia, de acordo com aquela famosa equação E igual a mc². Ou seja, uma fração minúscula de massa gera uma quantidade gigantesca de energia. É aqui que a estrela realmente nasce. É aqui que ela passa a existir plenamente como estrela. Quando a fusão começa de maneira sustentada no núcleo, a estrela atinge um novo tipo de equilíbrio. Antes disso, a gravidade estava dominando, puxando tudo para dentro sem resistência suficiente. Mas agora surge uma força contrária, a pressão da energia liberada pela fusão nuclear. Essa energia gera radiação, gera pressão interna que empurra as camadas da estrela para fora. Então vira um cabo de guerra cósmico, de um lado a gravidade puxando para dentro, do outro a energia empurrando para fora. Esse equilíbrio é o que mantém a estrela estável por longos períodos, bilhões de anos, dependendo da massa. E aqui entra um detalhe muito importante. Nem todas as estrelas são iguais. A massa inicial da nuvem, que colapsa, vai determinar praticamente toda a vida da estrela. Estrelas mais massivas têm mais gravidade, comprimem mais o núcleo, atingem temperaturas maiores e queimam combustível muito mais rápido. Já estrelas menores são mais econômicas, fazem a fusão de forma mais lenta e conseguem viver por muito mais tempo. Mas ainda falando desse estágio inicial, é importante entender que a energia produzida no núcleo não sai imediatamente para o espaço. Ela não faz um caminho direto. Pelo contrário, ela pode levar milhares até milhões de anos para atravessar as camadas internas da estrela. Ela vai sendo absorvida e remitida inúmeras vezes, como se estivesse fazendo um caminho em zigue-zague até finalmente chegar à superfície e ser liberada como luz e calor. É essa luz que a gente vê quando olha para o céu. É esse calor que, no caso do Sol,
permite a existência da vida na Terra. Então, olha que coisa impressionante, né? Um processo que começou numa nuvem fria e escura de gás e poeira acaba gerando uma esfera brilhante capaz de iluminar sistemas planetários inteiros. E tudo isso só acontece por causa da gravidade. A gravidade é a grande arquiteta dessa história. Sem ela, o gás ficaria disperso pelo espaço, sem nunca se concentrar o suficiente para iniciar a fusão. É ela que transforma a nuvem fria numa protoestrela quente. É ela que cria as condições extremas necessárias para que o hidrogênio comece a se fundir. Se a gente parar para pensar, cada estrela que existe hoje passou por esse processo. Cada ponto brilhante no céu foi um dia uma região fria e densa de gás e poeira. Foi um dia uma protoestrela em formação, lutando para atingir a temperatura crítica. E quando finalmente conseguiu iniciar a fusão nuclear, passou a fazer parte da imensa população estelar do universo. Então, o nascimento e a vida inicial das estrelas são, no fundo, a história da gravidade organizando o caos, pegando matéria espalhada e transformando em estrutura, transformando hidrogênio em luz. É um processo longo, complexo, cheio de detalhes físicos profundos, mas ao mesmo tempo elegante. A gravidade começa o trabalho, a fusão mantém o brilho, e o equilíbrio entre essas forças define a estabilidade da estrela. E quando a gente olha para o Sol, por exemplo, a gente está vendo esse equilíbrio acontecendo em tempo real. Ele está lá, convertendo hidrogênio em hélio no núcleo, mantendo esse cabo de guerra perfeitamente ajustado. Nem colapsa, nem explode, fica estável. Mas tudo isso começou lá atrás, numa nuvem fria e silenciosa do espaço, onde a gravidade decidiu que era hora de criar mais uma estrela, né, cara? Agora, olha só, chega um momento na vida da estrela em que aquele equilíbrio bonito, aquela estabilidade entre a gravidade puxando para dentro e a energia empurrando para fora começa a mudar. Não é de uma hora para outra, não é um estalo, mas é um processo inevitável. O combustível principal do núcleo vai ficando cada vez mais escasso. O hidrogênio que sustentou a estrela por milhões ou bilhões de anos começa a acabar na região central. E aí, cara, a estrutura inteira da estrela sente isso. Quando o hidrogênio do núcleo termina, a fusão naquela região diminui drasticamente. Sem a mesma produção de energia, a pressão interna já não é suficiente para segurar a gravidade do mesmo jeito. Então, o que acontece? O núcleo começa a encolher. E quando ele encolhe, ele aquece ainda mais. É como se a gravidade resolvesse apertar o coração da estrela outra vez. Só que, ao mesmo tempo, as camadas externas reagem de uma forma curiosa. Enquanto o núcleo se contrai, as regiões ao redor podem começar a expandir. A estrela incha, ela cresce de tamanho, às vezes centenas de vezes em relação ao que era antes. E nesse estágio, muitas estrelas entram na fase de gigante vermelha. Ficam maiores, mais frias na superfície e com aquela coloração mais avermelhada característica. É uma transformação impressionante. No caso de estrelas parecidas com o Sol, essa expansão não significa uma explosão catastrófica imediata. É uma fase de transição. O núcleo, agora mais quente e mais comprimido, pode iniciar a fusão de hélio em elementos mais pesados, como carbono e oxigênio. Mas isso também tem limite, né? Não é um processo infinito. Existe um ponto em que a estrela não consegue mais extrair energia suficiente das reações nucleares para sustentar suas camadas externas. E aí começa a parte final dessa jornada para estrelas de massa média. As camadas externas ficam instáveis, pulsam, se expandem, se desprendem aos poucos. A estrela literalmente começa a perder suas partes externas para o espaço. Esse material é lançado ao redor do núcleo, formando uma espécie de casca brilhante de gás. Quando a gente observa isso com telescópios, vê estruturas belíssimas, coloridas, quase como flores cósmicas. São as chamadas nebulosas planetárias, embora não tenham nada a ver com planetas. No centro dessa nuvem que se expande fica o núcleo remanescente. E esse núcleo é algo extremamente denso. Ele não realiza mais fusão nuclear ativa. Ele já não produz energia nova. O que ele faz é liberar lentamente o calor que acumulou ao longo de sua vida. Esse objeto recebe o nome de anã branca, pequeno em tamanho, mais ou menos comparável ao da Terra, mas com uma massa próxima do Sol.
é matéria comprimida num estado impressionante. Agora, olha que interessante, ó. Essa anã branca é sustentada não por fusão, mas por um princípio quântico chamado pressão de degenerescência dos elétrons. É complicado isso aí, mas basicamente significa que as partículas não podem ser comprimidas indefinidamente sem reagir. É como se a própria estrutura quântica da matéria impedisse um colapso maior. Então a gravidade tenta puxar para dentro, mas encontra um limite físico imposto pela natureza da matéria. Com o tempo, essa anã branca vai esfriando, muito lentamente. Pode levar bilhões e bilhões de anos para perder todo o seu calor residual. Não há explosão final, não há grande espetáculo. É um fim mais silencioso, mais gradual, mas mesmo nesse fim tranquilo, a estrela já cumpriu um papel fundamental. O material que ela lançou ao espaço carrega elementos formados ao longo de sua vida. Carbono, oxigênio e outros átomos que podem, no futuro, participar da formação de novos sistemas. Agora, se a gente muda o cenário e fala de estrelas muito mais massivas, a história ganha outro ritmo. Porque quanto maior a massa, maior a gravidade atuando no núcleo. E isso permite que a estrela atinja temperaturas ainda mais extremas em suas fases avançadas. Essas estrelas não param no hélio. Elas continuam fundindo elementos cada vez mais pesados em camadas sucessivas, quase como uma cebola cósmica, com diferentes reações acontecendo em diferentes regiões internas. Em estágios avançados, essas estrelas conseguem produzir elementos como silício, enxofre e, eventualmente, ferro no núcleo. E aqui está um ponto crucial. A fusão de ferro não libera energia como as anteriores. Pelo contrário, ela consome energia. Então, quando o núcleo da estrela se enche de ferro, ele chega a um beco sem saída energética. Não há mais reação nuclear capaz de sustentar a pressão necessária para equilibrar a gravidade. O resultado é dramático. O núcleo colapsa em questão de segundos. A matéria despenca para dentro com uma violência absurda. A compressão é tão intensa que prótons e elétrons podem se combinar formando nêutrons. É um esmagamento cósmico e, quando esse colapso atinge um limite crítico, ocorre uma das explosões mais poderosas do universo, a supernova. A supernova não é só um clarão bonito no céu, é um evento que pode brilhar mais que uma galáxia inteira por um curto período. A energia liberada é gigantesca. As camadas externas da estrela são lançadas ao espaço a velocidades impressionantes. E nesse processo, elementos ainda mais pesados que o ferro podem ser criados. Ouro, urânio, muitos dos elementos raros que conhecemos têm origem nesses momentos extremos. Depois que a explosão acontece, o que sobra depende novamente da massa. Se o núcleo remanescente tiver uma massa dentro de certo limite, ele se estabiliza como uma estrela de nêutrons, um objeto incrivelmente compacto. Imagine uma massa maior que a do Sol comprimida em uma esfera de poucos quilômetros de diâmetro. A densidade é tão alta que uma colher de chá desse material teria uma massa de bilhões de toneladas. Mas se a massa for ainda maior, nem mesmo a pressão de degenerescência dos nêutrons consegue segurar a gravidade. E aí não tem jeito. O colapso continua até formar um buraco negro. Um ponto onde a gravidade é tão intensa que nada nem a luz consegue escapar. É o triunfo absoluto da gravidade. E perceba uma coisa fundamental, né, cara? Em todos esses caminhos, anã branca, estrela de nêutrons ou buraco negro, o papel da gravidade é central. Ela conduz a estrela durante toda a sua existência e, no final, determina como será o desfecho. Não é algo aleatório, é uma consequência direta da massa e das leis físicas que regem o universo. Além disso, cada uma dessas mortes estelares contribui para o ambiente ao redor. A matéria ejetada nas fases finais enriquece o meio interestelar com novos elementos. Esse material pode se misturar a outras nuvens de gás e, no futuro, participar da formação de novas estrelas, novos planetas, talvez até novas formas de vida. É um ciclo contínuo. Então, quando a gente fala do fim das estrelas, não está falando apenas de destruição, está falando de transformação. A morte de uma estrela pode ser o ponto de partida para outra história cósmica. É como se o universo reciclasse matéria o tempo todo, usando a gravidade como motor principal desse processo. E tudo isso acontece em escalas de tempo
que ultrapassam completamente a experiência humana. Bilhões de anos de evolução, mudanças estruturais lentas seguidas por eventos explosivos que duram segundos. É um contraste impressionante, mas, no fim das contas, é a mesma física atuando desde o início até o último suspiro estelar. A gravidade conduz, a matéria reage e o universo segue se transformando. No fim das contas, né, cara, tudo gira em torno da gravidade organizando o caos. Ela faz nascer, sustenta e também encerra as estrelas. E, nesse ciclo cósmico, a matéria se transforma, se espalha e recomeça. Ou seja, entender as estrelas é entender a nossa própria origem no universo.